as pessoas têm a necessidade de se projetar, têm a necessidade de mostrar que é bom. Deus é fiel, né? As pessoas querem ser líder, querem ser autoridade, mas esquecem que o caminho dessa liderança e dessa autoridade, ele é um caminho à luz da vontade de Deus, um caminho que contradiz tudo aquilo que a nossa sociedade aponta. Jesus fala que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser servido, que ele sirva primeiro. Aquele que quer receber perdão, que ele perdoe. E diante de uma situação dessa que nós vivemos, que acabamos de citar, muitas pessoas utilizam ou são tentados a se comportar com uma falsa vontade daquilo que quer ser. Alguém diz assim: você quer ser pastor? Muitas vezes ele abaixa a cabeça e fala assim: será que é mesmo? Não. O pastor, quando prega bem, alguém diz: pastor, você pregou bem? Você diz: glória a Deus. Mas no fundo, ele está quase que estourando, de tão chato, ele está tão vaidoso que ele está com esses elogios que ele recebe. E a palavra de Deus fala que Deus nos chamou, não fomos nós que nos oferecemos a Ele. Ele nos chamou para o ministério. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que quem chama é Deus. E quando Deus nos chama, nós temos que saber quem que nós somos. João Batista, quando falaram que ele poderia ser o Elias, o profeta, ele pegou e falou assim: não, eu não sou. Ele sabia quem que ele não era. Mas quando perguntaram para ele quem que ele era, ele falou assim: eu sou a voz que clama no deserto. Direitar o caminho do Senhor. Ele sabia quem ele não era e ele sabia quem ele era. Então, no ministério hoje, nós temos que saber quem que nós somos. Nós somos aqueles que somos chamados pelo Senhor, ou somos aqueles que nos oferecemos para poder servir? Tem muitas pessoas que são pastores porque se oferecem a ser pastores. Acham que ser pastor é uma boa coisa, um bom negócio, enfim, socialmente é bem visto. Mas nós sabemos que ser pastor não é uma escolha pessoal de você, é o chamado de Deus. Amém. E é importante que quando você assume esse papel de pastor, ministro da palavra do Senhor, você entenda que Deus te chamou para pastorear na certeza de que você não tem competência própria de pastorear ninguém. Porque a palavra de Deus diz que só existe um pastor. E se existe só um pastor, não existe o segundo, o terceiro e o quarto. Jesus é o bom pastor. Amém. Eu vi nas redes sociais, na televisão, o pastor colocando uma garrafa de água mineral, daquelas de 20 litros nas costas, ou melhor, 2 garrafas, e subindo para o monte e falando assim: o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. E eu estou dando a vida pela vida de vocês, para você ser curado, etc, etc. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, ele não tem, o ministério pastoral, ele não tem que ser visto dessa maneira. Só um que morreu pelos nossos pecados, se chama Jesus Cristo. Pastor nenhum tem capacidade de dar a sua vida para salvar alguém. Nós temos que cumprir cabalmente o chamado de Deus com dignidade e ser aprovado não perante os homens, mas em primeiro lugar por Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Nós temos um ministério pastoral.
E dentro do ministério pastoral nós temos outros ministérios, que é o ministério do ensino, o ministério profético, o ministério evangelista, o ministério da palavra. Nós temos que entender que cada um tem um ministério, e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Assim somos cada um corpo de Cristo, que cada um saiba quem você é no corpo, não querer ser aquilo que você não é. E se você fizer bem aquilo que Deus te colocou, ainda que aparentemente seja algo insignificante, se você for aprovado naquilo que Deus te chamou, isso é suficiente para você. Porque se você fizer aquilo que Deus não mandou você fazer, para Deus isso não vale nada. Absolutamente nada. Talvez socialmente, talvez na comunidade que você convive, isso pode ser relevante, mas para Deus não tem relevância nenhuma. Você fez aquilo que você quis fazer, não aquilo que Ele pediu para você fazer. Então é fundamental que você entenda isso. Você tem um ministério pastoral, mas você não deixa de ser ovelha. Pastor é gente como qualquer outra pessoa. Não queira mostrar que você tem algo mais especial do que as outras pessoas pelo fato de você ser pastor. Você chora, você entra em depressão, você sorri, você sente dor, você adoece fisicamente, emocionalmente, e você tem que mostrar para o seu rebanho que você não é um sobrenatural, você é um ser humano como qualquer outro. Aleluia. Você não tem que fazer tudo a todo tempo, sem interrupção. Você, como qualquer pessoa, você precisa de descansar, pelo menos uma vez na semana e pelo menos um mês por ano. Pelo menos. Alguns pastores mais sábios pegam as suas férias e diluem em 4 etapas no ano. Aliás, 3 etapas. 10 dias no começo do ano, 10 dias no meio do ano e 10 dias no final do ano. E tem algumas pessoas que não sabem muito bem como é que funciona isso. Assim, mas que negócio é esse? O pastor tira férias 3 vezes no ano? Mas se é um pastor sábio, que sabe se cuidar, pastor precisa ir da academia, pastor tem que saber o que ele está alimentando, pastor ele precisa saber o que ele está nutrindo na sua mente para ele poder passar para as pessoas aquilo que Deus falou ao seu coração. Mas ele tem que entender que ele é humano e o seu rebanho tem que entender que ele é tão gente como você que está sentado aí me escutando. Não deixe que o ministério suba na sua cabeça. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não são muito contentes com o chamado de Deus. Uns Deus chamou para pastores, mas parece que a onda de ser um pouquinho mais, eles acham que é melhor ser apóstolo, porque apóstolo está acima do ministério pastoral. Mas você vê que a intenção é uma só, o objetivo é uma só: mostrar que está mais além do que o ser pastor. Glória. Mas qual que é a diferença perante Deus ser um pastor, ser um apóstolo e ser um diabo? Se cada um está dentro da vontade